O que diferencia ansiedade comum de transtorno de ansiedade? Então, a ansiedade é algo, como o próprio nome disse, comum, todos nós sentimos. Então, a ansiedade por estar prestes a acontecer alguma coisa boa, ou ansiedade para resolver algum problema. Esses sentimentos eles vêm de modo pontual, geralmente na véspera de algo que nós estamos querendo muito fazer ou resolver, e depois desaparece. E se porventura voltar, é pontualmente e não causa nenhum tipo de transtorno na nossa vida. Quando é que isso se torna uma doença, uma patologia, ou como o próprio nome diz, um transtorno na nossa vida? Quando esses tipos de sentimentos começam a ser muito frequentes, começa a se tornar mais crônico. Então, a ansiedade com angústia, uma preocupação excessiva, você começar a ter sintomas ou pensamentos constantes por situações que antigamente passariam em branco, seria algo leve. E quando isso se torna mais intenso dos sintomas físicos, como taquicardia, sensação de falta de ar, dores de cabeça, dores no corpo, sensação de cansaço, e aí vem aquela indisponibilidade para fazer algo, você reluta muito em fazer, que é chamada procrastinação, ou você já não tem mais a vontade de fazer, às vezes não quer nem sair de casa ou ir em determinados lugares por causa dessa ansiedade elevada. E esses sintomas estarem afetando de modo intenso a sua vida. Então, é importante falar que antes da pandemia, o Brasil já era um país ansioso, já era o primeiro da América Latina na ansiedade. E isso se mantém até hoje. Então, a pandemia, com toda aquela situação que ninguém estava esperando, uma insegurança, uma incerteza muito grande, o número de pacientes de casos aumentaram bastante. E por que não diminuiu após acalmar essa pandemia, doença viral? Porque a vida voltou ao normal. Então, as nossas preocupações, a nossa rotina, tudo que estava implicado antes da pandemia retornou. E não tem como, hoje em dia, você não sentir ansiedade por determinado motivo, ficar preocupado com alguma outra situação de vida. Então, a nossa rotina, o nosso estilo de vida, as nossas preocupações, elas acabam influenciando um aumento de uma ansiedade elevada que precisa estar em equilíbrio, mas que muitas vezes a gente não consegue, por isso acaba gerando esse transtorno. É importante ter um autoconhecimento, mas esse autoconhecimento, na maioria das vezes, ele não vem de imediato, porque o transtorno ele não ocorre da noite para o dia. É algo paulatino, é algo lento. Então você vai começando a ter um sintoma que daqui a pouco vai intensificando e muitas vezes a gente não consegue perceber. Outras pessoas que estão ao nosso redor, familiares, que vão começar a notar uma diferença no nosso comportamento, porque a ansiedade, o transtorno da ansiedade, geralmente nos deixa mais irritado, sem paciência, uma fala grosseira. Então essas mudanças são notadas pelos outros, mas por nós mesmos acaba passando despercebido. E outra situação que acontece bastante é quando esses sintomas se tornam tão intensos que passamos a procurar vários médicos para tentar identificar, e geralmente dá tudo normal até que se gera a possibilidade desses sintomas serem decorrentes de uma ansiedade e assim ser encaminhado para tratamento, seja com psiquiatra ou com psicólogo.